Podem sentar, irmãos. Vamos falar mais uma vez, oração de gratidão ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado para conosco. Peço Samuel para essa oração de gratidão, Senhor. Seu Deus e Eterno Pai, agradecemos a Pai por mais esse dia do Senhor, dia de descansarmos, principalmente para o seu nome, agradecer a Deus que criou os céus e a terra, criou tudo, que há os céus, a terra, debaixo da terra, os mares. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui mais uma vez em tua casa, te adorando, aprendendo mais a tua palavra. Te agradecemos pelo aqui inspirando para o momento, tudo que o Senhor tem nos concedido como bens materiais e sua graça, Pai, o seu amor, a sua misericórdia, Pai, todos nós. Te agradecemos principalmente, Pai, por estarmos aqui para louvar-vos, Pai, todo mundo, te agradecer, bendizer e aprender, Pai, a sua palavra. Peço, Pai, em nome de Jesus, que ore. Amém. Amém. Deixa eu comer ouvidos a palavra. Senhor, que Deus abençoe mais uma vez. Meus irmãos, boa noite a todos. Eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Para nós é motivo de alegria. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E o povo de Deus é marcado por essa alegria. Podemos estar aqui para cultuarmos, bendizermos o nome do nosso Deus e aprendermos mais da sua palavra. Abra comigo a palavra do Senhor. Vamos continuar, exposição da segunda carta de Pedro. Hoje vamos finalizar o primeiro capítulo, com a graça de Deus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 12 a 21. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, ouça com fé. Diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas se de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar e rogar a bênção do Senhor sobre nós. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de toda graça, nós queremos, ó Deus, rogar a Ti, Pai, que o Senhor venha falar conosco, por meio da Tua palavra. Ó Deus, traz iluminação do texto sagrado a nós. Fale conosco, Pai, pois
necessitamos desesperadamente de ouvir a Tua voz. Que tão somente o Teu nome seja exaltado nessa noite. E o Senhor receba a glória que é devida ao Teu santo nome. Então, Pai, que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, nosso coração esteja humilde, ensinável para recebê-la, Deus, sabendo que não é palavra de homem, mas sim a palavra de Deus. Eu te peço, Pai, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos, na preleção anterior, domingo passado, a passagem anterior a qual Pedro segue nessa daqui, a partir do versículo 12, a importância de confirmarmos a nossa vocação e eleição. Então Pedro, no versículo 10 e 11, ele mostra a necessidade e a importância de confirmarmos a nossa eleição e vocação, para que sejamos plenamente capacitados para realizar a nossa santificação e manifestar os vários frutos do Espírito que vimos assim no domingo passado. E como que o crente, aquele que foi chamado, vocacionado por Deus, porque Pedro, a quem ele escreve essa carta, é para aqueles irmãos que tinham certeza da sua vocação. E Pedro vai mostrar aqui a necessidade de nós trazermos sempre à memória esses assuntos, essas doutrinas, esses ensinamentos para esclarecer, para que nós sejamos assim novamente lembrados daquilo que Deus já vem nos ensinando por meio da sua palavra. As Escrituras apresentam alguns dos seus temas muitas vezes repetidos. A gente até quando ouve os sermãos, às vezes já acha, o irmão parece que está falando do mesmo assunto, da mesma coisa. E às vezes você vai perceber isso em Pedro também, não só em Pedro, mas em todo o Novo Testamento, como o próprio Paulo faz menção de repetidas vezes, exortar, encorajar a igreja, com várias mensagens que parecem ser repetidas. E isso Deus faz de fato conosco. Deus se revela e traz a nós também repetidas vezes mensagens para que nós nos lembremos daquilo que Ele já tem nos ensinado. Então o Senhor não faz somente isso aqui com Pedro, mas em toda a Bíblia Sagrada. E Pedro considera necessário ser repetitivo para lembrar as pessoas da verdade das quais ela já tem consciência. Muitas pessoas podem até indagar, mas como que e por que eu preciso ouvir a mensagem do Evangelho? Muitos limitam a mensagem do Evangelho como que uma mensagem evangelística, onde não, irmão Mateus, a mensagem do Evangelho deve ser enfatizada somente para os ímpios, para os pagãos, para aqueles que ainda não creram, quando que necessariamente os crentes precisam ser lembrados da verdade acerca do Evangelho, onde precisamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já tem nos ensinado, porque nós sabemos que facilmente nos esquecemos daquilo que Deus tem nos revelado por meio da sua palavra. E é isso que Pedro, necessariamente nessa porção das Escrituras, vai fazer com os irmãos, como ele diz no versículo 12, que por essa razão, como ele já havia confirmado a eles aqui, buscassem a confirmação da sua eleição e vocação. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados ou lembranças acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, embora estejais certos de que vocês são confirmados por Deus, de que vocês são eleitos por Deus, ainda assim é necessário que nós assim continuemos trazendo isso à nossa lembrança, para que nos lembremos da verdade de Deus acerca do Evangelho. E Pedro tem em mente que esses irmãos que receberam a palavra de Deus, eles já haviam confirmado pelo seu testemunho, pelo testemunho da própria palavra. Pedro não está se referindo somente à primeira carta a qual ele já havia enviado a eles, para lhes trazer a memória, mas tudo quanto aquilo Pedro já havia ensinado a eles, está novamente repetindo alguns assuntos que ele já havia tratado também na primeira carta, em especial como vimos acerca dos frutos do Espírito Santo. No capítulo 3, Pedro faz questão de tratar sobre isso, de como que aqueles que foram eleitos por Deus, chamados por Deus, eles precisam evidenciar esses frutos em sua vida. E Pedro faz isso novamente no capítulo 1. E diz que estas coisas ele faz por esta razão, para que nós estejamos prontos sempre a trazer lembrança em nossa mente daquilo que já ouvimos, daquilo que já entendemos acerca do Evangelho.
Então Pedro lembra a seus leitores do que eles já sabem, porque o espírito está disposto, mas a carne, como diz a própria palavra do Senhor, ela é fraca. E assim que aprendemos sobre as coisas de Deus, já nos sentimos às vezes muita vontade, em Sião. Já nos sentimos mais à vontade, às vezes temos a propensão de facilmente esquecermos dessas verdades que já foram nos enunciadas, de sermões que já ouvimos pregados há anos atrás, e que de fato falou conosco, ao nosso coração, mas que às vezes escapou da nossa memória. E nós muitas vezes nos achamos confortáveis, nos achamos bem, quando que na verdade deveríamos assim, pela bondade e graça do Senhor, sermos lembrados daquilo que já recebemos de Deus. E nós começamos assim a descansar nas nossas conquistas e perdemos qualquer senso de urgência de avançar em direção ao reino de Deus. Muitos crentes, quando aprendem algumas doutrinas fundamentais da fé, eles se apoiam nisso, estagnam por aí mesmo. Não procura não somente crescer em conhecimento, como em graça também diante do Senhor, num relacionamento contínuo com Deus, por meio de Cristo. Então a urgência de avançar em direção ao reino de Deus, às vezes é esfriada no coração, é esfriada em nossa alma, e Deus nos traz essas coisas à memória, para que nos lembremos, para que nos animemos, para que sejamos assim encorajados pela sua palavra. Isso é que Pedro está dizendo. Olha, irmão, essas coisas pela qual tenho escrito a vocês, trazendo a memória de vocês, é exatamente por isso. Mesmo que vocês saibam dessas coisas e se sintam confirmados nelas, é necessário que eu, como apóstolo, traga à memória de vocês essas coisas que vocês já ouviram. E ele continua no versículo 13: e também considero justo, enquanto estiver neste tabernáculo, Pedro faz menção aqui do seu próprio corpo, despertar-vos com essas lembranças. E Pedro, enquanto ainda em vida, ele dizia que estava disposto a lembrar os irmãos, dessas coisas, a qual ele já havia ensinado a ele. Então a repetitividade às vezes das coisas, muitas vezes ouvimos uma doutrina e a ouvimos de novo, somos expostos por ela, e Deus trabalha através disso. Deus alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, para que cresçamos em graça e conforme a imagem de Cristo. Então logo depois de ter feito essa afirmação enfática, Pedro também no seu testemunho, a gente percebe isso, que quando ele tem em mente, quando ele faz com que os irmãos sejam lembrados daquilo que ele já havia ensinado a eles, Pedro ele tem em mente aqui acerca dessa repetitividade que Deus o faz conosco, no seu próprio testemunho patético. Nós bem sabemos o que aconteceu com o apóstolo Pedro no início, na infância da sua fé, quando Cristo ainda havia o chamado, que Jesus dizia que ele iria ser julgado pelos homens, e seria crucificado, e seria morto, e Pedro repreende o Senhor Jesus: mas como pode, Senhor? Mas não. E diz Pedro que estava disposto a ir com Cristo até a morte, se possível fora. Mas bem sabemos que Pedro não fez isso, não cumpriu a sua promessa. Pedro ele negou o Senhor, e negou repetidas vezes, não uma, não duas, mas 3 vezes. Pedro negou a Cristo. E é interessante que quando o Senhor Jesus, após quando conversa com Pedro, já no final do Evangelho de João, nós percebemos que quando Jesus pergunta ali 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele repete: sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É interessante que Cristo repete 3 vezes, porque Pedro era meio eufórico, era meio enérgico e agia sem pensar muitas vezes. E aqui a gente percebe Pedro já velho, entendendo a necessidade da repetitividade da palavra de Deus em nossa vida, onde de fato muitas das promessas que realizamos no princípio da fé quando cremos, dizendo nós seremos isso,
Nós faremos isso pelo Senhor. Nós viveremos pelo reino de Deus. Andaremos em direção do seu reino, quando que na verdade muitas dessas promessas ficaram no esquecimento. E Pedro diz que é necessário que trazemos isso à memória, que nos lembremos dessas coisas. E Jesus com isso queria fixar, gravar na memória do apóstolo Pedro, depois da partida do nosso Senhor. A vocação primária de Pedro foi alimentar as ovelhas do Senhor, e vemos aqui por que devemos ouvir essas verdades repetidas vezes, né? Então, irmãos, quando Deus nos repreende repetidas vezes, quando Deus às vezes nos encoraja quando precisamos, isso é uma evidência do seu amor para conosco, da sua graça, de como que Deus, nos lembrando dessas verdades, faz com que nós nos aproximemos mais dele e tomemos a direção correta, voltando-nos para ele, voltando-nos em direção ao seu reino, a qual nós devemos buscar em primeira instância. Mas é interessante aqui quando Pedro continua no versículo 3, na parte B, dizendo ainda que ele em seu tabernáculo, ele queria que enquanto estivesse nesse corpo, despertar os irmãos com essas lembranças. E é interessante essa palavra despertar, né? Ou trazer a lembrança dos irmãos, palavra essa que traduzida do grego, ela era usada como alguém que precisava ser acordado do sono, como alguém que estava num sono profundo e foi despertado, acordado por alguém. No nosso sono, irmãos, nós não temos consciência das coisas sagradas, das coisas de Deus, e muitas vezes é necessário que nós sejamos acordados pelo Senhor para as realidades eternas a qual nós estamos ministrando. E Pedro, já ciente aqui na sua segunda carta de que a morte já se aproximava dele, ele diz: irmãos, enquanto eu permanecer nesse corpo, eu lembrarei vocês, despertarei vocês com essas verdades, nem que seja de forma repetitiva. E nós precisamos disso. Precisamos, irmãos, desse despertar da palavra de Deus, de sermos de fato chamados a atenção, para que vivamos para a glória de Deus, para que vivamos na presença de Deus, num relacionamento vivo com Ele. Não é isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. O crente, às vezes iludido pela carne, ele às vezes parece que está dormindo, está sonâmbulo diante da eternidade, diante da posição a qual Deus o colocou como filho. E é necessário que Deus, por meio da sua palavra em Cristo, nos desperte. É como Paulo diz aos Efésios aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos ser despertados pelo Senhor, porque facilmente podemos cair no sono espiritual, na negligência espiritual, na indiferença espiritual. E Deus está dizendo para nós: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Pedro tinha ciência de que Deus o havia chamado como apóstolo, que ele havia sido convocado pelo Senhor para anunciar a sua palavra, para despertar o seu povo, para fazer com que o povo de Deus se tornasse ciente da realidade, da condição da sua espiritualidade diante de Deus. Paulo também aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Você percebe que nós precisamos disso. Paulo já vai fazer essa exortação, essa chamada ao despertar daqueles irmãos em Roma, já no final da sua carta, após ele haver ensinado todo o conselho de Deus. Mas é necessário que sejamos despertados pelo Senhor, para que não sejamos encontrados dormindo na presença de Deus. Porque alguém que está dormindo, irmão, alguém que está no sono espiritual profundo, ele não consegue compreender as coisas sagradas do Senhor.
ele ainda é carnal, ele ainda permanece na incredulidade muitas vezes, e é facilmente conduzido pela incredulidade, pelo seu próprio coração, e não pela vontade de Deus. Então nós precisamos despertar, precisamos que Deus chacoalhe o nosso esqueleto de fato, nós precisamos ser chamados à presença de Deus, a que voltemos para a sua palavra, nem que seja de forma repetitiva, mas se Deus nos ama, e Ele quer confirmar essa vocação e eleição em nosso coração, e se nós somos os seus filhos, Ele fará com que essas coisas sejam lembradas, Ele fará com que nós continuamente sejamos expostos à sua palavra, para lembrarmos quem somos, o Deus a quem servimos, o Cristo a qual nós recebemos por meio da fé. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente de um despertamento espiritual, e ele só pode ser promovido pela palavra de Deus. Ele não pode ser promovido por engenhosidade humana, por movimento humano. O despertar verdadeiro, genuíno, só pode ser dado pela palavra, pela pregação cristalina, genuína do Evangelho de Cristo, onde é exposto o nosso pecado, onde é exposto a nossa fraqueza, e onde recorremos a Cristo, aquele que tem toda a graça para nos levantar, para nos edificar e para nos despertar, para iluminar a nossa mente, para que assim nós voltemos para o Senhor. E é interessante que Paulo, aqui no capítulo 13, versículo 11, ele diz aos irmãos que, conhecendo o tempo a qual Paulo faz menção aqui é o último tempo. Ele faz menção aqui do fim de todas as coisas, de quando Cristo voltará para julgar o mundo, para trazer juízo sobre esse mundo caído. Por isso que ele diz para nós: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nessa passagem, como o apóstolo Paulo fez na sua segunda carta também ao amado Timóteo, Pedro também anuncia sua partida iminente, falando acerca de deixar o seu tabernáculo. Mas agora a urgência é maior, porque ele está prestes a morrer. E ele, como apóstolo, ele entende a incumbência que Jesus havia dado a ele, de anunciar a verdade, de trazer lembranças dos irmãos, aquilo na qual eles deveriam estar apoiados e fundados na doutrina verdadeira de Cristo, dos apóstolos. E Pedro se refere aqui, nessa passagem, ao seu corpo, falando aqui como de tabernáculo. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. De acordo com alguns historiadores, Pedro ele morreu crucificado, a mando de Nero. E Pedro, no ato da crucificação, ele pediu para que não fosse crucificado como nosso Senhor foi, porque ele se achava indigno de ser crucificado como Cristo o foi. E ele o pediu para que o crucificasse de cabeça para baixo. É necessariamente a afirmação pela qual ele vai dizer aqui nos versos à frente, o motivo pela qual Jesus revelou a sua partida. E nós vemos aqui Pedro, um homem totalmente diferente daquele apresentado nos evangelhos. Um homem afoito, enérgico, disposto a morrer por Cristo, mas que também negou o Senhor 3 vezes, mas que facilmente negou a Cristo. Mas aqui vemos um homem totalmente diferente. Aqui nós vemos um Pedro que, por mais que foi dito pelo próprio Cristo, por meio da revelação, de que ele haveria de deixar esse corpo, de que ele haveria de selar o testemunho de Cristo com o seu sangue, ele diz que não deixaria de lembrar os irmãos daquilo a qual ele foi ensinado pelo Senhor. Palavra essa a qual ele recebeu do próprio Deus. Por isso ele continua no versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, esta vida, este corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo.
Pedro sabia do encargo qual havia sido dado a ele. E por mais que a morte era certa para ele, não muito longe daquilo a qual ele havia escrito, Pedro escreveu essa carta no ano 60 depois de Cristo. Ele morreu por cerca do ano 65 depois de Cristo. Isso não o amedrontou. Isso deu mais esperança, pelo Senhor haver revelado de que ele havia de deixar esse corpo para estar com o Senhor, para estar na presença de Deus. E ele diz, mesmo sabendo disso, que diligentemente ele continuaria esforçando-se para que em todo o tempo, mesmo depois da partida deles, os irmãos se lembrassem daquilo a que deviam, aquilo a que ele havia ensinado para a igreja. E até hoje, porque essa palavra Pedro não a criou de si mesmo, mas ele recebeu do próprio Deus e a transmitiu pela igreja. Então aquele homem medroso, aquele homem frouxo que negou a Cristo, agora está disposto a morrer pela fé. Irmãos, homens não morrem por aquilo em que eles duvidam. Como que muitas pessoas podem duvidar do testemunho apostólico, da fé cristã e cair no ateísmo, onde os próprios apóstolos, não existe nenhuma outra religião, não dizendo que nós podemos ser comparados com outras religiões, porque o nosso Deus, ele é o único e o verdadeiro, e Cristo, ele é verdadeiro, foi enviado por Deus. Mas não existe nenhuma outra religião do mundo pela qual é colocada à prova a sua própria fé, é atestado a sua própria fé. E Paulo faz isso em 1 Coríntios 15, falando acerca da ressurreição. Ele fala para os crentes em Coríntios: irmãos, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, a fé de vocês é vã. Se Cristo não ressuscitou, vocês estão perdendo tempo indo para a igreja, servindo a Cristo. Porque eles tinham convicção, eles tinham certeza que Cristo havia morrido, mas que ao terceiro dia ele havia ressuscitado. Por isso que você percebe um homem que era frouxo, que negou a Cristo, mas que agora estava de fato disposto a morrer pela causa de Cristo e de testemunhar o Evangelho de Cristo com o seu próprio sangue. Por isso que ele diz no versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está fazendo menção daquilo que foi relatado em Mateus 17, do Monte da Transfiguração. Pedro está dizendo que as palavras na qual ele está escrevendo para aqueles irmãos não foi inventada por homens, ou foi dada a ele por engenhosidade humana. Pelo contrário, Pedro diz: nós, como apóstolos do Senhor, fomos suas testemunhas oculares. Por isso que Tiago também, tendo em mente o sermão, a transfiguração de Cristo, no capítulo 17 de Mateus, ele diz que no início do seu Evangelho, nós temos o visto e apalpado a palavra da verdade. Nós temos contemplado a Cristo de forma ocular, onde Cristo pegou João, Pedro e Tiago e subiu naquele monte e se transfigurou diante deles e mostrou a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Mostrou um resquício da sua natureza divina, e eles ficaram esplendorosos com aquela revelação que Cristo havia dado a eles. E eis que é seguida de uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi, o autor do Evangelho nos diz. E Pedro tem isso aqui em mente. Por isso que ele disse para aqueles irmãos: nós não recebemos palavras inventadas pela nossa mente, ou por filosofias que apanhamos. Não, nós somos suas testemunhas. Nós ouvimos o próprio Deus dizer no Monte Santo
que esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em que a minha alma se compraz. A ele ouvi. Nós temos assim, Pedro continua, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Pedro estava disposto, irmãos, ele já por ser revelado por Cristo e saber que haveria de deixar esse corpo, esse tabernáculo, e de se esforçar diligentemente para fazer em todo o tempo que os irmãos fossem lembrados, mesmo após ele morrer, que essa palavra que ia perdurar, que ia permanecer, não era uma palavra criada por ele, mas ele havia visto a Cristo, e ele havia recebido a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele faz com que a vida de Cristo seja conhecida entre aqueles irmãos, não por engenhosidade ou filosofia humana, mas pela palavra a qual eles receberam do próprio Deus. Então a gente percebe que a única luz que pode nos despertar, a única luz pela qual a nossa alma tenebrosa, em trevas, por causa do pecado, pode ser despertada é por meio das Escrituras e da palavra de Deus. Pedro faz com que aqueles leitores estejam atentos àquilo que está sendo escrito, que eles leiam e meditem naquilo e tenham aquilo como estima para a sua alma, porque eles dependem disso. Porque essa palavra a qual eles receberam de Deus não foi dada a eles por homens, apesar deles terem escrito aquilo, mas que eles foram inspirados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Por isso que Paulo também, 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda, não uma parte dela, não o Velho Testamento somente algumas partes da carta, mas toda a Escritura ela é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não haverá luz em nossa alma, irmãos, não há luz verdadeira, não há transformação, não há mudança de vida em nossa vida, se nós não tivermos por estima em nosso coração a palavra de Deus, se não nos deixarmos diariamente sermos conduzidos pelas Escrituras, que tenhamos em mente que aquilo que temos em mãos não é um mero livro como os outros, não é uma mera filosofia escrita por homens do primeiro século, mas é a palavra viva de Deus, é a palavra inspirada, poderosa do Senhor, que pode trazer vida, Por isso que muitas pessoas até hoje indagam e se denominam ateu, porque querem negar a inspiração verbal das Escrituras. E todo ataque, irmãos, à verdade de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, a inspiração, a autoridade de Deus quanto às Escrituras, na verdade é um ataque de Satanás contra a verdade de Deus, porque de fato ele é o pai da mentira, e ele quer minar a suficiência da palavra, ele quer tirar a autoridade das Escrituras, quando que de fato ela é poderosa para nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos conduzir quanto tudo aquilo que necessitamos para vivermos nessa vida, a nos prepararmos até aquele último dia. Pedro diz no versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Encontramos aqui outra semelhança àquilo que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, que a Escritura não é uma invenção humana, sua origem e autoridade provém do próprio Deus. Por que devemos dar ouvido ao Santo Livro? Por que como salmista devemos meditar de dia e de noite na lei do Senhor? Porque aqui não é palavra de homem, ela é a palavra escrita de Deus. Ela não foi inspirada por homens. O texto sagrado foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
cada texto, cada linha foi soprado da boca do Altíssimo. Muitas pessoas, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter mais de Deus. Leamos a palavra do Senhor. Cada página, cada texto, aqui está estampado a imagem divina. Está manifesto a nós o caráter de Deus. E nós precisamos conhecer esse Deus. E só o podemos conhecer por meio dessa palavra. Pedro está aqui afirmando a autoridade e a suficiência das Escrituras, dizendo que nunca jamais qualquer profecia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foi dada por vontade humana. Entretanto, todavia, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aqui Pedro está tendo a ideia de um barco no mar. Se a gente for ver uma água quieta com um barco, ele permanecerá parado, aqueles que são movidos pelo vento. Então, se não houver a atuação do vento no barco para o guiar, para o conduzir, assim também foram esses homens. Eles não foram conduzidos pela sua própria vontade, não, pelo contrário. Foi o sopro do Espírito Santo nos seus ouvidos que fizeram com que eles redigissem e escrevessem cada passagem, cada parte das Escrituras. Por isso, irmãos, que são quase 40 autores, totalmente diferentes uns dos outros, de culturas totalmente diferentes, mas que tem um tema central e que nos conduz e nos leva para uma mesma verdade. Por isso que a palavra de Deus, por mais que foi escrita em décadas e anos diferentes, ela permanece intacta e atual até hoje. Porque se fosse uma filosofia, se fosse inventada por homens, ela já tinha sido ultrapassada. Mas como é Deus falando, como é a voz de Deus falando a nós, ela permanece tão atual a nós, quanto qualquer outra notícia que teremos de ouvir, ainda na segunda-feira. Por qualquer manchete, por qualquer jornal, a Bíblia é muito mais atualizada. E aquilo que está acontecendo no mundo hoje, aquilo que estamos vivendo, aqueles que leem a Bíblia não estão surpresos, porque eles sabem qual é o plano de Deus, a vontade de Deus, contido nas Escrituras. E se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. No século XV foi conhecido como a Idade das Trevas, onde a Igreja Católica Apostólica Romana havia tirado a palavra do povo, e o povo vivia em trevas, o povo vivia na obscuridade, as Escrituras só tinham em latim, e só aqueles da alta corte poderiam ter acesso às Escrituras, poderiam ler a palavra de Deus. Mas vem Martinho Lutero levantado pelo Senhor, em meados do século XV e XVI, para que nas trevas resplandecesse a luz por meio das Escrituras. Onde Lutero, dizendo que a sua mente, por estar cativa à palavra de Deus, estava também disposto a morrer pela causa da mesma. Onde um período de obscuridade trouxe novamente a luz por meio da palavra de Deus. Então, o povo que não conhece a palavra é um povo cego. São pessoas que ainda vivem nas trevas. Nós precisamos do mover do Espírito Santo para que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Nós precisamos. O mesmo autor que fez com que a palavra fosse escrita, o Espírito Santo, é o mesmo que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a sua vontade. Então, ao ir ao Santo Livro, ao ler as Escrituras, lembre-se, meu irmão, é Deus falando conosco, é Deus falando com você. A Bíblia é Deus pregando. A leitura das Escrituras deve ser acompanhada com oração e com adoração. Nós lemos a palavra com espírito de adoração e com espírito de oração, porque esse livro é vivo. Ele não é um livro morto como qualquer outro. A Bíblia é Deus pregando a nós, é Deus nos revelando a sua vontade, mostrando a sua autoridade, a sua inspiração, que não foi inventada por homens, mas que foi nos dada pelo próprio Deus, foi nos dada pelo Senhor. Então, se queremos conhecer a Deus,
se queremos crescer em graça e na presença, num relacionamento com Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Não percamos tempo com mitologia grega ou com qualquer outro livro, mas gastemos tempo com a palavra. Irmãos, é interessante que no século XVII disse que foi o século mais parecido com o período apostólico, com aqueles irmãos que tomaram o nome de puritanos, porque eles amavam tanto a Bíblia que ficaram conhecidos na Europa como o povo do livro, porque eles amavam as Escrituras, amavam a palavra de Deus, a ponto de os jovens pudessem citar quase que cartas inteiras, de cor e salteado, partes inteiras das Escrituras. Jovens e adolescentes que conseguiam decorar cartas como de Filipenses, as cartas de Paulo a Timóteo, uma porção quase que inteira da carta aos Romanos. Então eram homens e mulheres conhecidos como o povo do santo livro das Escrituras. E como nós precisamos, irmãos, como precisamos dedicar a nossa vida à palavra de Deus. Sofremos, passamos fome, às vezes não temos direção, porque não buscamos no lugar certo. E o único pão verdadeiro que pode saciar a nossa alma, a única bússola que temos, que pode nos conduzir em toda a verdade, ela está contida na palavra. Ela está contida na palavra de Deus. Eu falei outrora aqui que nós estamos criando os nossos filhos, essa nova geração que vai nos suceder, para serem bons profissionais, para fazerem faculdade, ser bons médicos, advogados. Mas quanto tempo, irmãos, temos gastado com os nossos filhos para que sejam homens e mulheres de Deus, criando neles temor pela palavra, temor a Deus, temor pelo que é sagrado. Nós somos chamados a criar nossos filhos, em primeira instância, para Deus, assim bem como com toda a nossa família. Então é necessário na convivência, na nossa vivência, lermos a palavra, abrirmos a Bíblia com nossos filhos, citar a palavra de Deus em casa, cantar a palavra em casa para os nossos filhos, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, é Deus pregando ao seu povo. Então por isso que muitos vão querer negar a inspiração e a autoridade, dizendo, não, mas ela foi escrita por homens, ela foi escrita por homens mortais, carnais, por isso que eu não creio que é a palavra de Deus. Deus iria usar quem, irmãos? Mula? Deus iria usar um animal para poder escrever as Escrituras? Isso é uma pergunta muito tola. Claro que Deus iria usar as suas próprias criaturas racionais para escrever o Santo Livro, para que nós pudéssemos assim lê-la, entendê-la, compreendê-la, como Deus a estabeleceu e nos deu com toda a autoridade. Então não existe outro livro, outro best-seller pela qual nós devemos gastar tempo, senão com as Escrituras Sagradas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, onde está contido todos os tesouros na qual Deus já nos deu em Cristo Jesus, onde de forma progressiva nós buscamos, contemplamos a glória de Deus na palavra. Se você acha que ler as Escrituras é chato, e muitos hoje, por causa do advento da internet e da tecnologia, sentem tanto prazer em maratonar uma série inteira. Às vezes viram à noite, mas não conseguem maratonar as Escrituras, não conseguem ler as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Não achemos, irmãos, que nós vamos receber e mudar alguma coisa vindo aqui no domingo, vai abrir o céu e nós vamos ser despertados. Não, Deus não faz essas coisas senão pela sua palavra, pelo povo que ama a palavra de Deus. E Deus é tão bondoso, tão amoroso, que repetidas vezes Ele faz isso conosco. E não ache, irmãos, que isso é somente porque Deus é iracundo, ou às vezes é um Deus irado demais, quando que na verdade é uma revelação do seu amor,
da sua graça, porque não há filho a qual o Pai não corrija. Deus também nos corrige e sempre nos trará à memória aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos para permanecermos firmes na sua presença, servindo a Ele fervorosamente. Então, não ache meio estranho quando às vezes as pregações se tornarem meio repetitivas. Entenda, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. E lembre-se, isso nada mais é do que uma demonstração de amor, de graça, né? Às vezes nós dizemos, a mensagem foi muito dura, quando que na verdade não. Era o que necessitamos, era o que precisamos ouvir para que Deus assim trabalhasse em nossa alma, em nossa vida, e nós o conhecêssemos mais. Amém? Que Deus nos abençoe e que tenhamos em maior estima a sua palavra. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Belas palavras. Trazer 55. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar o pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, bendizemos a Ti, Senhor, por esse dia na qual o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui pela manhã, aprendendo a Tua palavra, tendo comunhão uns com os outros. Ó Deus, que maravilha é podermos juntos estar adorando e servindo o Senhor. Bom é sabermos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado fé, tem nos encorajado para juntos servirmos ao Senhor. Ó Pai, que isso permaneça entre o Teu povo, na Tua igreja. Obrigado também por esse momento de culto, que o Senhor possa receber cada louvor, cada oração entoada nessa noite, ó Pai.
que tão somente o nome do Senhor continue sendo exaltado no meio da tua igreja, do teu povo. Eu te peço, Pai, abençoa a família dessa semana, da nossa irmã Kaline. Abençoe ela com graça, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão da vida dela, que ela possa continuar crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo na imagem e semelhança de Jesus, dando a ela santidade, uma vida que de fato glorifica o Senhor. Abençoe ela, Pai, encoraje ela, sustente ela com sua fé, dê tudo aquilo que ela necessita. Também nos leva em paz e segurança para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada em Tua presença, Senhor. Livra-nos de todo o mal, que possamos viver, Pai, ao sair dessa porta, a liturgia da vida, tendo como perspectiva a glória de Deus, sabendo que Cristo, Ele é poderoso para nos guardar, para nos livrar do maligno e para fazer com que nós persevere até aquele último dia. Então eu te peço, Pai, confiado tão somente na mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Que a Tua mão bondosa, que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão enfermos, Pai, tem compaixão, tem misericórdia. Abençoe essa congregação, abençoe o Teu povo, Pai. Desde agora, Senhor, e para todos sempre. No nome santo de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem assentar, estamos assim finalizados. Escuta o Senhor. Irmãos, a família dessa semana pela qual temos o compromisso de orar, da nossa irmã Kaline, né? Então, a gente pode fazer lá, vai ser aqui na congregação, você vai ver ainda. Você vai ver, né? Tá bom? Então a irmã vai ver e eu passo o comunicado no grupo. Outra coisa, irmãos, estejam atentos aos grupos da igreja, né? Os grupos da igreja são para os avisos a respeito dos irmãos, né? Das atividades da igreja. Então, fiquem atentos aos anúncios da igreja. Às vezes está acontecendo as coisas, aí no dia o irmão, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Mas o irmão está lá no grupo, viu a mensagem, só abriu e não vê. Mas fiquem atentos, né? Dê um joinha lá, confirmando que você viu, né? Rapidamente abra ali, olha a mensagem, para que você fique inteirado das atividades da igreja. Então a oração vai ficar de ser combinado. Quinta-feira, estudo bíblico, às 19h30 aqui na congregação. Não falte, traga alguém também para aprender mais da palavra de Deus. Domingo, escola dominical, às 9 horas e à noite, às 9 horas, culto solene. Não tem ninguém nos visitando, né? São todos de casa. Então vamos ali para trás, tem aquele momento de comunhão. Ainda tem uma janta ali para nós, que sobrou do almoço. Maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima semana. Eu vou colocar bem aqui, que eu não quero ser a causa do assassinato de outro.